Tudo bem? Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo, né? Então hoje estamos aí com um tema, né, que a gente sempre faz às quintas-feiras, né, que é o nosso dia de estudo de evangelho. E a gente tem aproveitado esse dia, né, para falar de evangelho, de espiritualidade, né? A gente está sempre fazendo um estudo, né, sobre perguntas e respostas de espiritualidade, né, sobre temas de espiritualidade, né? Então a gente está aproveitando, né, esse espaço, esse momento aí, para a gente conversar, né, sobre tema. Opa, pausou aqui, não, voltou aqui. Hoje nós vamos aproveitar, né, fazer, né, o nosso estudo que é aberto, né, hoje o tema é livre. Né, então quem quiser participar, né, fica à vontade, mandar sua pergunta. Nós já temos algumas aí para a gente dar início aí, né. Então quem for chegando, quem tiver sua dúvida, manda escrito aí pra gente, ou fala aqui pelo Jitsi, né? Vamos fazer nossa prece inicial, né? Agradecer a Jesus aí pela oportunidade, né? Agradecer a Jesus aí pelo momento que envolve a humanidade, de renovação, de transformação, né? É momento de despertar os valores de eternidade, é um momento difícil, mas é um momento que traz aí, né, muitas possibilidades de crescimento espiritual. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, te agradecemos pela vida e te pedimos que envolva o nosso coração e mente nas vibrações do teu amor. Ajuda-nos na compreensão, no entendimento do teu Evangelho, da espiritualidade, para que possamos aproveitar o tempo desta noite, utilizando os nossos recursos de conhecimento para o crescimento, para o aprendizado, para a nossa melhora. Ajuda-nos, Mestre, a caminhar e fica conosco, hoje e em todos os momentos da vida, que assim sejam, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? Como a gente falou, né, nós estamos aqui, né, com as perguntas sobre espiritualidade, né, e a gente vai começar falando sobre um tema, né, que foi sugerido, né, e aí o pessoal vai perguntando, né, de acordo aí com a necessidade, né. O primeiro tema que foi colocado para a gente, né, para a gente poder começar aí a conversar, é sobre o carnaval, né? O que a espiritualidade acha do carnaval, desse momento aí da festa do carnaval, né? Para a gente falar disso, né, a gente sabe que tem muitas mensagens dos espíritos, né, dos amigos espirituais, né? Tem uma mensagem famosa do Emmanuel, né, na qual o Emmanuel compara o carnaval com um período de loucura coletiva da humanidade, né? O Emmanuel ele é bem, né, enfático quando ele fala sobre o carnaval, né? E às vezes até assusta um pouco o pessoal, mas o Emmanuel tem um motivo para falar disso, né? A gente vai entender que a questão não está na festa em si, gente. A questão do carnaval é a vibração que gera nas pessoas, né? Vamos lembrar que a música, né, que o cinema, que um livro que a gente lê, né, todos esses fatores exteriores são aquilo que a gente chama de indutores de pensamento. O que é um indutor de pensamento? O indutor de pensamento é algo que canaliza as nossas ideias e a nossa mente, né? Então, uma festa, né, uma música, qualquer coisa, ela vai ser avaliada pela espiritualidade, não pelo fato de ser uma música, ou de ser uma festa, ou de ser um filme, ou de ser um livro, né? O que vai ser avaliado é o que aquilo provoca na intimidade do ser humano, né? Então, o ser humano, quanto mais primitivo, mais suscetível ele é, né, as vibrações, né, e as energias que determinados tipos de música, determinados tipos de ambientes suscitam. Ou seja, quando eu entro em um determinado ambiente, né, eu vou ser envolvido pela vibração daquele ambiente. Dessa maneira, né, se eu tiver um equilíbrio espiritual, aquilo não vai me atingir. Mas se eu for extremamente suscetível àquilo, aquilo vai causar um efeito muito grande em mim, pode até me desequilibrar. Vou dar um exemplo, né? Imagina que eu reencarno numa condição em que eu sou um alcoólatra de outra encarnação. Eu reencarno e aí, na minha encarnação, os meus pais me submetem a um ambiente onde bebida corre solto o tempo todo. Então, desde pequenininho, né, eu vejo os meus pais bebendo, meu pai bêbado, minha mãe bêbada, né, a gente vive dentro do boteco, né, e eu sou um espírito que trouxe, dentro da minha intimidade, uma fragilidade no campo do vício do alcoolismo. Na minha história espiritual está lá, né, e aí o que acontece? O ambiente que eu estou vai favorecer o desenvolvimento desse vício.
Imagina, por exemplo, outro caso. Eu reencarno, eu não tenho ligação nenhuma com o alcoolismo e eu vejo a minha mãe e meu pai bebendo a vida inteira. Vai gerar em mim uma repulsa, porque aquilo ali não tem sintonia, né, não tem afinidade comigo. O que acontece? Nessas festas como o carnaval, né, muitas pessoas, infelizmente a maioria esmagadora das pessoas, eles veem, né, as pessoas veem esses momentos de festa como um momento do vale tudo sexual, principalmente, né? É um momento de beber até cair, né? Onde as pessoas confundem, né, alegria, né, com desequilíbrio sexual, desequilíbrio, né, no campo da bebida, no campo do vício, né? E essas pessoas, elas são prejudicadas, né, por esse tipo de situação, apesar de elas estarem gostando, né? Mas o que acontece também? Esse tipo de festividade atrai uma série de entidades vinculadas com esse tipo de situação, né? Então dificilmente, né, como tinha quando a gente era criança, né, tinha aquelas festinhas de carnaval infantil, dificilmente ia ter algum conteúdo desequilibrado ali, porque é um monte de criança brincando, né? Mas se fosse um monte de pessoas adultas com conteúdo sensualizado extremo, né, o negócio pega fogo. E aí no pegar fogo, o que acontece? Induz uma série de vibrações na gente que está ali e nos espíritos encarnados que vão ser atraídos, né? E isso vai trazer consequências, né? Vocês concordam comigo? Vai ter consequência. O espírito que dá conta de lidar com isso, sem se envolver, né, nos cenários deprimentes do desequilíbrio da bebida, do sexo e de outros, ele passa tranquilo pela situação. O espírito fragilizado, né, o espírito viciado, ele vai encontrar vazão, né, e incentivo para todo tipo de desequilíbrio. E isso vai atrair companhias espirituais que às vezes ficam também esperando o tempo todo esse momento, né, no qual eles podem ali extravasar suas energias, né? Ah, então nós vamos proibir? Não, né? Nós vamos entender o que está acontecendo. Então, a questão de participar ou não de determinada festa, ou determinada situação, ou ler determinado filme, ó, ler determinado livro, ver determinado filme, escutar determinada música, ela está relacionada com o nosso nível de entendimento espiritual. O que eu dou conta? Tem como eu julgar quem está lá no carnaval e está se divertindo? Eu não sei. Eu não sei qual que é o nível de comprometimento daquele espírito. Eu não sei o que é a diversão para aquele espírito, né, Timo? Tu não acha? Né? O Timo chegou aqui para resolver o problema, né? Então eu não sei qual que é o comprometimento da pessoa. Opa, desce aí, tá com fome? Desce lá, então. Né? Então a gente tem que analisar a questão da vibração, né? Tudo na nossa vida gera um determinado tipo de vibração. Eu dou conta dessa vibração? Beleza, eu não dou conta, então é melhor eu sair de perto dela, né? Isso é uma coisa que é um mecanismo de escolha pessoal, né? De avaliação pessoal, o que acontece muitas vezes que a gente, né, não consegue avaliar os nossos limites. E aí o que acontece? Desequilíbrio toma conta, né? E depois nós vamos ter que lidar com as consequências do desequilíbrio, né? Porque pela lei da responsabilidade espiritual, quanto mais a gente sabe, né, mais a gente é responsável. Se eu dou conta de lidar, tranquilo, né? Mas é um momento em que o astral inferior se sente muito mais, vamos dizer assim, livre para agir, né? Dado porque é um momento que as pessoas privilegiam, né, a festa da matéria, né? Uma festa de sensualidade, né? A energia é muito materializada, né? Não tem ninguém ali pensando no espiritual, na evolução do ser imortal, né? Então a gente não vai ver o Emmanuel numa festa de carnaval, a gente não vai ver né? Quer dizer que isso está errado? Não, quer dizer que é aquilo que cada ser dá conta, né? O que nós damos conta, né? Esse é um raciocínio que a gente tem que fazer sempre, né? Então, assim, é algo que é complexo, né? A gente não pode falar, é proibido, né? Porque a gente não tem direito de julgar o nosso irmão, né? Mas nós temos que entender o funcionamento das coisas. Num ambiente onde a sensualidade, o sexo desequilibrado está sendo estimulado o tempo todo, né? Você vai num baile de carnaval, alguns deles aí que viram até orgia, né? Não é todos? Não é todos, né? Mas infelizmente grande massa das pessoas que buscam esses ambientes estão sendo movidas pelo quê? Desejo da sexualidade desregrada, do bebê até cair, né? Confundindo, né, isso com alegria, né? Mas dentro do nível evolutivo da pessoa, para ele aquilo ali é alegria, né? Então, mas aí a gente pode analisar e entender o processo, né? Quer dizer que eu tenho que ir lá participar? Não. Quer dizer que eu vou ficar levantando bandeira e falando que aquilo deu mal? Não, né? Mas é um processo que, como diz o Emmanuel, agora vou usar uma frase do Emmanuel, né? O Emmanuel fala que festas desse tipo são o que nos sinalizam a nossa distância, né, de um mundo
espiritual superior. Né? Mas isso é a característica do ser humano, como tantas outras coisas, por exemplo, comer carne, né? Os nossos comportamentos tribais, né? Que aquilo é meu país, minha religião, meu time de futebol, né? Isso também é um sinal de atraso espiritual, né? Esses conceitos de meu grupo contra o grupo do outro, né? Tudo isso são conceitos que nos atrasam, né? Mas que a gente está aprendendo a lidar. Né? E como a evolução não dá saltos, nós temos que compreender situações, né? Como existem pessoas que vão nas festas e participam e aquilo para elas é totalmente tranquilo. Não tem nenhum conteúdo desequilibrado para a pessoa naquilo. Por quê? Porque para a pessoa ela lida com aquilo de uma maneira equilibrada. Ela não está dentro daquela vibração sexual exacerbada, ela não está dentro daquela energia desequilibrada. Então, para ela tira de letra, né? Todo mundo tira de letra? Difícil saber, né? Difícil julgar. Cada um de nós vai ter que, né, trabalhar e entender essa situação. Nós estamos falando aqui um pouco, né? O nosso tema, gente, é perguntas e respostas de espiritualidade, né? Então nós estamos falando da primeira questão, que é a questão do carnaval, né? Então, assim, é algo que poucos espíritos conseguem passar em equilíbrio, né? Isso aí, dado que, né, a gente vê aí no resultado aí das festividades aí, normalmente, né? Infelizmente, né? Muita gente briga, muita gente, né, faz coisas aí que depois se arrepende, né? Mas, assim, nós sabemos que em tudo, né, nós temos que buscar o quê? O equilíbrio. Não adianta fugir, não adianta, né, condenar, né? O que nós buscamos é o quê? É entender. Quem entende consegue lidar com situações, né? Mas com certeza não é algo que atrairia a espiritualidade superior. Você não vai ver o André Luiz, né, o Emmanuel lá na festa dessa, só se for para ajudar quem tá lá, né? Não existe carnaval no plano espiritual superior. No plano espiritual inferior existe, né? Até pior do que tem aqui, né? Até misturar, tá, gente? Dispenso muita festa que não me chama atenção alguma. É interessante você falar essa questão da festa, né? A festa, o que ela é? Ela é o reflexo daquelas pessoas que estão reunidas ali, né? Então, se a minha vibração bate com aquilo, eu vou lá e participo, né? Se a minha vibração não bate com aquilo, normalmente o que acontece? Eu chego lá, eu fico no meu canto, eu fico na minha, né? Não dá, né? Às vezes a gente não interage muito porque, né, você chega num ambiente, tá todo mundo bebendo, você não bebe, né? Meu caso, né? Você tá lá no ambiente, tá todo mundo falando de dinheiro, de coisa que comprou, de dinheiro, né? Principalmente o homem, né? Fala assim, que eu comprei, que eu fiz, que eu tenho carro tal, que eu tenho carro tal. Eu não tenho nada pra falar disso. Nem saber dirigir eu sei, né? Então eu fico lá calado no meu cantinho, né? Então, assim, aí você passa por chato, e você mesmo se sente deslocado em determinados ambientes. Os ambientes, né, eles refletem sintonia. E nós nos sentimos bem nos ambientes que sintonizam com aquilo que está na nossa intimidade. Então vai ter gente que vai se sentir, né, já falou disso várias vezes, tem gente que no plano espiritual se sente mal. Né? Se o cara for pro nosso lar, ele passa aperto lá, porque o nosso lar não tem nenhuma vibração que atrai aquele espírito, não tem festa, não tem, né? E as pessoas chamam isso de alegria, de felicidade, para cada um, né? Então talvez o que é felicidade para Jesus, para mim é um porre, porque eu não estou no nível evolutivo de Jesus, né? A renúncia, né, total, né? Eu acho até lindo, né? De ver de longe, né? Mas vai lá viver, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a entender, né? Mas o diferente também nos ensina. Às vezes a gente tem que ir, porque tem uma família, você vai numa festa de família, alguma coisa assim, né? É importante. Quer dizer que eu tenho que participar de tudo que faz lá? O pessoal, todo mundo bebe, eu bebo também? Não, né? Mas que eu vou beber refrigerante. Se não tiver refrigerante, eu bebo água. Entendeu? Né? Sim, é igual nós estamos falando, a questão é o pensamento, exatamente isso que nós estamos falando. A Betinha escreveu aqui, no meu entendimento, não apenas o carnaval pode atrair coisas negativas. Jogo de futebol é o que a gente estava falando no início, né? Então tem gente que vai em determinados ambientes movido porque aquela situação desperta nele coisas, né? Infelizmente, como nós somos espíritos atrasados, a maioria de nós procura, né, esses tipos de festividade com qual interesse? É o excesso no campo do vício, excesso no campo do sexo, né? A pessoa se prepara o ano inteiro para poder ir lá e aproveitar, né? Beijar na boca de quantos estiver na frente, né? Fazer sexo com quantas pessoas passam pelo caminho, né? E, né, é um momento de não ter consequência, mas tem, né? Todo envolvimento afetivo, né? E a outra questão que a gente está, né, que foi colocada para a gente é por que os envolvimentos afetivos são tão difíceis, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, né? Por que a gente tem tanta dificuldade nas questões afetivas? Porque a maioria dos nossos relacionamentos, ele é construído na base do que? Das vibrações inferiores.
Quando a gente fala vibração inferior, a gente não está falando que é do mal, não, tá, gente? O mal é diferente de inferioridade, né? Vamos dizer vibrações primitivas, né? Então eu saio, vou pro carnaval, vou pra festa, eu vou lá pra balada, né? E aí eu tô indo lá com o intuito de quê? Né? De ter um contato sexual com quem me atrair fisicamente. Basicamente é isso, né? Poucas pessoas se animam, às vezes, né? Claro que tem, né? Então a gente também tem que lembrar disso, a buscar um relacionamento equilibrado, né? Muitas vezes as pessoas vão ali, principalmente os homens, né? Falar, né? Querendo aproveitar mesmo. Então o que acontece? Aí eu vou num ambiente desse, me envolvo com a outra pessoa que eu não tenho sintonia nenhuma, né? Mas que é naquele momento ali, por causa daquela energia da bebida, né? Da onda, da sensualidade, lembra da vibração? Eu sou obrigado a ficar. Pessoal, voltou, pessoal? O Instagram está funcionando bem com vocês? Voltou? Nós estamos falando de envolvimento afetivo. Por que é tão difícil? Porque os nossos envolvimentos afetivos são baseados em vibrações primitivas, muitas vezes, né? Então, às vezes, um espírito que é um espírito irmão nosso, né, passa pela nossa frente, tem uma vibração de afeto profundo com a gente, mas como não nos movimenta sensorialmente, né, a gente não percebe aquele ser, né? E outro ser que tem uma vibração sensorial, sensual muito forte, atrai, né? Porque tem aquela vinculação, aquela questão biológica, vinculação, né? E nós entramos em determinadas sintonias que depois, para separar, é um problema longo, né? Então a gente tem que, por isso que Jesus fala para a gente vigiar e orar. Por isso que o que acontece, né? Determinados ambientes não são o melhor lugar para a gente estabelecer vínculo afetivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então a gente tem, né? A gente vai atrair espíritos que estão vinculados às vezes com coisas que a gente não está vinculado, mas eu estou no ambiente deles, né? Então imagina que eu estou ali disposto a arrumar um envolvimento afetivo e começo a ir em tudo que é lugar de nível espiritual duvidoso, esses botecos, esses antros, essas coisas assim. Eu posso encontrar uma pessoa boa lá? Posso, mas vai ser difícil, né? A tendência é que eu encontre alguém tão viciado quanto eu, que traz junto de si uma história espiritual, né? Que essa história espiritual eu vou ter que dividir com aquela pessoa. Ah, tem as vibrações? Tem. Nós temos sintonia com um monte de gente. Nós temos sintonia com o espírito que está lá no abismo. Alguns, né? Nós temos sintonia com o espírito que está lá nos planos iluminados, né? Então, se esses espíritos estiverem reencarnados aqui, dependendo da minha postura, eu sintonizo, eu caso, né? Com um ser iluminado que veio do nosso lado, eu caso com um espírito trevoso que veio do abismo, que tem ligação comigo. As nossas ligações espirituais, né, são muito amplas. Imagina quantos filhos, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos companheiros, quantas companheiras nós tivemos aí, né, na nossa caminhada espiritual. O Emmanuel fala pra gente que em média, né, a gente aqui no planeta Terra, né, temos no mínimo, tá, os espíritos mais jovens, assim, espírito mais primitivo aqui, nós aqui, 10.000 encarnações no gênero humano, no mínimo, tá? Ou seja, o espírito mais jovem encarnado, ou o ser humano mais jovem espiritualmente encarnado na Terra, tem no mínimo 10.000 encarnações. 10.000, não é 10, né? 10.000. O que foi, tio? Né? Até você tá fugindo, vem cá. Né? Tem 10.000 encarnações. Então, a pessoa fala, que eu tô na minha quinta encarnação. Não tá, não, meu filho. Só que encarnação, sabe onde que foi? Foi lá na época dos homens de Neandertal, dos homens, né, dos Australopithecus ramenses lá, ó. Aí só a quinta encarnação foi por ali, tipo 1 milhão de anos atrás, tá? Nós hoje aqui só somos espíritos, ó, do nosso ponto de vista antiguíssimo, do ponto de vista dos espíritos de luz, nós somos bebê, tá? E o Emmanuel ainda fala, né, tipo, ele fala assim, ó, 500 mil anos de humanidade é muito pouco pra gente sair do reino animal, né? Então ele fala assim, nós ainda estamos com o pé no reino animal, olha só. Então nessa história espiritual que nós temos aí de milhares de encarnações, né, nós temos vínculo com um monte de gente. Claro que muitos vínculos se repetem, muitos vínculos trocam, né? Então, às vezes, aquele espírito que era minha mãe volta como minha irmã, volta como minha filha, volta como minha esposa, né? Aquele espírito que era o meu filho volta como meu pai, como meu irmão, como meu amigo, né? Vai trocando. Mas nós temos muito mais vínculos do que a gente sabe aqui. E como é que a gente atrai ou afasta determinado vínculo? Pela nossa postura mental. Quando eu ligo o gatilho da minha mente, eu atraio ou os meus vínculos primitivos, né? Espíritos violentos, agressivos, mas que gostam de mim, tem uma relação, espíritos extremamente sensualizados, né?
ou eu atraio aqueles que têm vínculos superiores, os espíritos já estão em estágio espiritual superior, né? Então, às vezes, você tem simpatia por seres totalmente diferentes, né? Às vezes, você tem um amigo seu que é um filósofo, né? O cara parece um speed luz. Você tem outros amigos seus que só fala besteira, bobagem, né? Tem a boca podre e faz, né? Até comete determinados atos que as pessoas consideram como desequilibrados. Então, a gente vai aprender a lidar, né, com isso. E esses vínculos nascem do quê? Das nossas escolhas. O ambiente, ele pode favorecer ou dificultar determinadas relações. Então, por exemplo, quando eu estou num ambiente de desequilíbrio, favorece que eu me sintonize com seres desequilibrados. Quando eu estou num ambiente de equilíbrio, favorece que eu me sintonize com espíritos equilibrados, né? Favorece, né? Em tudo também tem a questão da nossa mente. Porque eu posso ir num ambiente desequilibrado para ajudar. E eu posso ir num ambiente superior ou muito equilibrado, né, para levar desordem para lá. Né? Então, olha só, né, e isso tudo vai gerar a trama das nossas relações uns com os outros hoje. Né, Banguela? Vem cá. Né? Hoje a gataiada está toda aqui. Banguela, o outro aqui não repara não, porque esse aqui está pulando, tem uns mosquitos aqui, ele está caçando mosquito. Né, tio? Você também, né, Banguela? Fica aí. Gente, nós estamos aproveitando nosso estudo, né? Hoje nós estamos fazendo perguntas e respostas sobre espiritualidade, então quem quiser participar, mandar aí umas perguntas pra gente, né? Temas que são interessantes pra gente discutir. Nós falamos um pouquinho do carnaval, né? Estamos falando das vibrações aí das festas, nós estamos falando aí dos encontros, né, das relações afetivas, né, que são muitas vezes que a gente fala assim, nossa, como é que fulano arrumou um companheiro desse? Vinculação. Nós temos vínculo com espíritos superiores e temos vínculos com espíritos mais atrasados que a gente, né? E é ruim? Não. Só que a gente tem que saber o seguinte, nós damos conta de lidar, né? Então, muitas vezes, um espírito, ele escolhe, né, ajudar alguém que está mais atrasado. Ou então, ele escolhe correr atrás de alguém que está num nível melhor que ele, se ele precisar. Né? O que acontece é que, como nós não avaliamos isso muito, às vezes sintoniza e se liga, né, com companheiros com os quais nós não damos conta de sustentar a vibração. E que aí, muitas vezes, ao invés da gente ajudar, a gente entra junto com eles por, né, buraco abaixo. Né? Porque nós não damos conta, então a gente se perde. Né? Então a gente tem que saber muito bem avaliar, né, as nossas questões de intimidade espiritual. Tá, gente? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, mandar mais alguma questão, manda aí. Nós estamos com o nosso tempo aí. Nós estamos falando um monte de assunto. Né? E por isso que estar reencarnado é um desafio muito grande. Hoje é muito fácil a gente estabelecer vínculo com as pessoas. Por quê? Porque nós temos um meio virtual. Né? Antigamente você reencarnava lá naquela aldeia no meio da África, né? E ficava lá 40 anos, 70 anos sem ter contato com nenhum espírito quase diferente ali daquele ambiente. Né? Hoje não, hoje você está encarnado aqui no Brasil, você tem um vínculo com um cara lá na Austrália, você encontra ele. Você digita lá, entra num grupo, no bate-papo, no fórum, você encontra o cara. Né? Você tem um comportamento desequilibrado, você acha 10 que tem o mesmo comportamento, daqui a pouco você está participando de um grupo de discussão, você está conversando com aquelas pessoas. Então hoje, né, nós vivemos um momento onde é muito mais fácil estabelecer vínculo. Né? E por isso, né, a nossa prova hoje é muito maior. Hoje é muito mais difícil. Né? Hoje o negócio, né, como diriam os amigos espirituais, não é mole não. Né? Hoje nós estamos sintonizando fácil demais uns com os outros aí. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado. É bom porque a gente reencontra fácil. Né? Antigamente a gente ficava, nossa, onde que eu vou achar aquele... Né? Ninguém me entende, ninguém pensa como eu. Hoje já não tem tanto isso não. Né? Hoje nós já conseguimos pensar, né, de maneira mais semelhante aí uns com os outros. Né? E isso favorece o quê? A nossa trajetória, a nossa caminhada espiritual. Né? Hoje isso favorece uma série de situações aí, né, que vão nos ajudar a crescer, a melhorar, né? Ou às vezes vão ser causa da nossa queda espiritual, da nossa queda moral também. É algo que a gente tem que aprender, né, a fazer como os amigos espirituais falam, né, fazer aquela análise, né? Então hoje a gente está entrando, né, como diria lá o Buda, né, indo do céu para o inferno só com pensamento. Nós vamos sintonizando com pessoas o tempo todo. E todas essas sintonias geram o quê? Reflexos. Todos esses reflexos nos atraem. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está sintonizando, né, entrando de gaiato em determinados relacionamentos à toa. Você não tem vínculo nenhum com aquele espírito.
né? Mas como você entrou na mesma onda de sintonia, às vezes por causa de um vício, às vezes por causa de um gosto em comum, né? Você atrai determinadas entidades que vão, né, dizer, como se diz, vão participar aí do seu processo, né, de existência, né? Espíritos que às vezes vão ficar ali vinculados com a gente ali, ó, anos a fio, né? E a gente, mas por que esse espírito vinculou comigo, né? De onde que eu tirei esse cara, né? De onde que eu tirei? Eu atraí pelo meu pensamento. Acredito que seja uma prova para os jovens também, pois eles podem ter contatos com pessoas boas ou ruins. Sim, é uma prova para todo mundo, para todos nós, né? Muitas pessoas, né? Nós temos muitas oportunidades positivas, né? Não quer dizer que a gente tem que ficar com medo também de relacionar com o outro, não é isso, né? Mas nós temos que vigiar, né? A vigilância é uma necessidade, né? Marcelo, boa noite a todos. Você pode falar sobre o OVNI? Qual OVNI você está falando? OVNI alienígena ou OVNI lá, né? OVNI, gente, é uma palavra, é uma sigla, né? Que quer dizer objeto voador não identificado. Ou seja, qualquer objeto que estiver voando, que eu não sei o que é um OVNI, tá? O que acontece é que muitas pessoas, né, utilizaram durante muito tempo esse termo só para definir extraterrestre. Né? Então, um objeto, né, que não está no planeta Terra, um objeto de outro mundo, né? Muitas pessoas dão o nome de OVNI. Nem sempre essa nomenclatura, né, ela vai ser adequada. Por que ela não vai ser adequada? Porque muitas vezes, né, o OVNI é um balão, né? Isso é um OVNI, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas veem as coisas, né, e não entendem, né? Se a gente for falar de vida em outros mundos, né, o que acontece? Vamos lembrar que existe, a espiritualidade mesmo fala, né? Mas não é igual a gente vê lá que toda semana o espírito vem aqui para poder abduzir as vacas aqui do planeta Terra. Isso aí não funciona desse jeito não, tá, gente? Não, né? Segundo a própria espiritualidade, a maioria desse pessoal desses relatos, né, são meio que viagem, né? A maioria aí, esmagadora desses relatos aí de alienígena e tal, vamos dizer assim, 99%, é mais viagem do que qualquer coisa, né? Sem contar o seguinte, aquela questão que a gente estava falando outro dia, né? Espíritos gostam de pessoas que são facilmente impressionáveis, né? Então, se a pessoa é impressionada pelo Batman, vai aparecer um espírito falando que é o Batman e vai conversar com a pessoa, né? Como a pessoa acredita, ele vai achar graça daquilo e vai enganar, né? Então, quando você tem seres muito crédulos, né, os espíritos vão deitar de braçada naquilo, eles vão falar tudo aquilo que eles percebem que a pessoa, né, tem, né, para poder, vamos dizer assim, ser impressionado ou ser enganado. Existem espíritos que adoram isso, né? Pegar as pessoas que têm mais uma boa fé, uma simplicidade, e inventar histórias e criar personagens, e a pessoa fica ali. É um processo espiritual mediúnico que a gente chama de fascinação, né? O espírito finge que é uma pessoa muito importante. Eu sou Jesus, eu sou Deus, eu sou Madre Teresa de Calcutá, eu sou o diabo, eu sou o Arquimedes, eu sou... Entendeu? E a pessoa entra naquela onda lá e fica, né, fascinada com aquilo. O espírito vai lá manipulando a pessoa e rindo da cara dela, né? Hoje eu senti muita dor de cabeça. Passou quando eu tatuei na caneta um demônio na minha mãe. Isso aí não tem nem o que falar disso, né? Isso aí não tem nada a ver, né? Não é uma coisa física que faz isso acontecer, né? É isso aqui, né? Entra na questão que eu tô falando. Espíritos existem que fazem hora com a nossa cara, né? E que quanto mais a gente entra nessa onda deles, mais eles ficam brincando com a gente, manipulando a gente, né? E achando graça disso, entendeu? Né? Espírito nenhum se interessa por nenhum ritual, só para fazer graça da nossa cara e rir da gente, né? Existem espíritos inferiores aí, né, que a gente falou, são espíritos que quando eles percebem a nossa fragilidade, né, quando eles percebem que nós somos extremamente crédulos, né, que a gente está numa posição mental ali meio de, vamos dizer assim, de ignorância, eles deitam e enrolam para cima da gente, né? Eles manipulam, eles tentam controlar, né? Então, assim, entidades existem que não têm nenhum tipo de, como é que a gente pode dizer, de escrúpulo de enganar os outros, tá? Então, acreditar nesses espíritos é pedir para ser enganado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Marcelo, é possível um casal ter somente um tempo de vida, juntos partilhar algo e depois se separarem porque aquilo que os unia não existe mais? É possível, sim, né?
É possível sim, né? Às vezes tem algum aprendizado em comum, né? Tem alguma coisa aí para eles desenvolverem, para eles crescerem, né? Às vezes tem alguma coisa para resgatar, às vezes, né? Espíritos às vezes reencarnam juntos para poder auxiliar determinado grupo, tipo assim, nós vamos lá, nós temos um espírito lá, vão renascer como marido e mulher, então aqueles lá que a gente chama como filho, beleza. Vamos voltar como irmão, né? Vamos voltar aqui, ó, você vai ser minha mãe, nós vamos trazer aqueles outros espíritos, eu vou ser o irmão mais velho, vou te ajudar a cuidar deles. Muitas vezes acontece isso, sabe? Então, assim, como acontece com casais, às vezes o que atrai um casal é como a gente está falando, pode ser uma vibração meramente materializada, né? Então, quando aquela energia, quando um não está bonito, um começa a ficar velho, né? Vão embora, né? Então, assim, são relações que são às vezes baseadas em dinheiro, baseadas em aparência, baseadas em poder, como existem também relações que são baseadas em necessidade. Nós temos que trabalhar junto em determinada questão. Vamos lá? Vamos. Nós vamos. Beleza, vamos lá. São espíritos, são almas irmãs, né? Que eles estão juntos, mas podem se separar, que o amor ele permanece, talvez em outras formas. É igualzinho aos encarnados insensíveis ao sofrimento humano, exatamente. Os espíritos inferiores não têm escrúpulo de manipular os outros, né? Então, o Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos, né? Pra gente lá. Entidades existem que falam todo tipo de bobagem com o intuito de nos manipular e muitas vezes a gente cai igual patinho. Espírito que fala, né? Eu lembro da história de uma moça que a gente foi fazer atendimento fraterno uns anos atrás, né? Não esqueço dessa moça. Ela foi lá indicada por uma outra companheira da casa e aí ela tinha uma mediunidade muito aflorada, né? E ela atendia as pessoas e cobrava e dava conselhos, palpites sobre tudo da vida da pessoa, mediunicamente falando, né? Ah, que você tem que casar com fulano, que o outro fulano é seu inimigo, que não sei o que papapá, né? O menino não entendia nada de espiritualidade, nada de evangelho, tá? E a menina virou pra mim lá e falou assim que ela não tinha problema não, que ela podia falar o que ela quisesse, porque quem ia aparecer pra ela era Jesus. Ou seja, a moça, né? Ficava dando palpite na vida dos outros, recebia pra isso, né? Tipo assim, ó, fulano de tal persegue você no serviço, mas nós vamos fazer um trabalho aqui, resolver, eu vou rezar aqui e ele vai se dar mal. Fulano de tal vai pagar pelo que fez com você. E aí eu falei assim, mas você acha que isso aí tá certo? Falei, não, o espírito que aparece pra mim é Jesus. Ele falou que eu sou uma santa, que eu sou um ser muito bom e que eu devo receber mesmo para poder ajudar as pessoas. Olha o que o espírito falou pra moça, né? E a moça estava nessa pira. Jesus que está mandando. Jesus que estava mandando ela vender a mediunidade. Jesus estava mandando ela falar para as pessoas que quem estava prejudicando elas ia ser castigado, que as pessoas eram muito boas, né? Olha só. Jesus ia falar isso, gente. Como ela não conhecia nada, o que aconteceu? Um espírito manipulador, trevoso, né? Se aproximou dela, se fez passar por uma entidade iluminada, começou a dar um monte de conselho ridículo para ela, né? Ela começou a ganhar dinheiro com isso, né? Só que ela mesma não estava dando conta, ela estava passando mal com aquilo, né? E aí a gente foi falar para ela que né, que com certeza esse espírito estava aparecendo para ela não era Jesus, porque nada que ele falava tinha a ver com Jesus. E ela virou para mim, não, eu sei, ele é Jesus, ele falou comigo, ele não mente. Olha o nível de manipulação da pessoa, né? E infelizmente a gente não conseguiu ajudá-la. Por quê? Porque ela preferiu ficar lá com o espírito manipulando e dominando ela. Depois ainda saiu da casa espírita e falou pra amiga dela que eu maltratei ela demais, que ela nunca foi tão desrespeitada na vida dela. Porque eu falei pra ela que o espírito que manifestava não era Jesus, né? Como é que eu sabia que o espírito não é Jesus? Jesus mandar vingar dos outros? Jesus mandar falar para alguém para pagar não sei quantos R$500 para ela fazer, né? Para destruir a vida do chefe ou para separar fulano de ciclano? Jesus fazer isso, né? Ou seja, ela não sabe nem o que é Jesus, né? Ela nunca deve ter nem lido um evangelho para saber o que Jesus ensina ou não ensina, porque para ela qualquer coisa que o Espírito falasse em nome de Jesus ela acreditava. E gente, isso é muita gente. Por quê? Porque os espíritos desequilibrados, eles falam aquilo que as pessoas querem acreditar. Então, se eu tô doido para, né? Se eu sou uma pessoa que é fascinada, né? Por disco voador, vai começar a aparecer espírito para mim falando que é ET. Eu sou fascinado, eu acredito em tudo. Entendeu? Nós temos que ter um senso crítico. Por isso nós temos que estudar. Por isso nós temos que comparar, né? Por isso que a gente tem que deixar de se levar pela ilusão, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, a pretexto de espiritualidade, estão se vinculando com entidades tenebrosas, espíritos
né, sem nenhum tipo de escrúpulo, né? Lembrar, espírito inferior, né, espírito trevoso, não tem compromisso nenhum com a verdade. Eles vão falar aquilo que for útil para os objetivos deles. Se eles tiverem que mentir, se eles tiverem que falar que é o próprio Deus, que é Jesus, né? Então a história dessa lá no como é que chama? Entre Céu e Inferno, Kardec, né? Manifesta um espírito lá na reunião mediúnica que o Kardec dirigia lá na França, né? No século XIX. E aí, né, o espírito dá uma comunicação e fala assim: eu sou Deus. Aí o Kardec fala: você é Deus? Né? E o espírito fala: não, eu sou Deus. Aí o espírito fala: caramba, pega aí, você é Deus, criador do universo, né? Aí o espírito, aí começa a apertar o espírito, fala: mas como é que é esse negócio? Você é Deus mesmo? Né? Aí o espírito fala: não, eu sou filho dele, né? Aí o Kardec, né, o espírito começa a mudar a conversa, fala: tá, você é o filho dele? Eu sou filho dele, eu sou filho de Deus. Tá, então você está dizendo que você é Jesus? Né? Aí o espírito, né, começa a querer falar que é Jesus e tal, olha só como é que vai mudando, né? O Kardec espreme ele mais, né? Aí uma hora o espírito fala: não, eu sou um dos filhos de Deus. Aí o Kardec fala para ele: todos nós somos filhos de Deus, meu filho, né? Não tem nada de vantagem não ser filho de Deus, não. Eu também sou, os médios aqui, todo mundo que está na rua, né? Até os animais são filhos de Deus, né? E o que acontece? Esse espírito estava se manifestando através de uma companheira lá, né, na França, né? Passando mensagem como se fosse o próprio Deus, né? E fazendo com que a médium lá, que estava, né, dando passividade para ele, passasse pelos maiores constrangimentos possível. E aí eles foram pedir ajuda para Kardec. Por quê? Porque a médium lá não acreditava em ninguém que falava com ela. A pessoa ia lá conversar com ela e ela, né? E aí o Kardec chama o espírito e, né, tipo assim: já que você é Deus, vamos ver aqui, né? Você é Jesus, então fala alguma coisa do nível de Jesus aí para nós aí, né? Aí o espírito ficou apertado, porque ele não tinha o que dizer, né? Passar a perna numa pessoa ignorante é fácil, passar a perna no Allan Kardec é outra coisa, né? Não que o Allan Kardec fosse melhor do que todo mundo, mas o Allan Kardec ele estudava, né? O Allan Kardec conhecia o Evangelho, né? O Allan Kardec sabia o que Jesus falaria, né? Porque ele já leu né, o Evangelho, né? Então dá para saber se aquilo ali vem de Jesus ou não, né? A fé cega que vemos hoje, milhares de pessoas seguem e se aterrorizam atrás de profecias desequilibradas, exatamente, né? Por quê? Porque as pessoas querem algo que impacte, né? Se eu começar a falar aqui que eu estou recebendo um espírito que vai falar que vai ter uma tragédia, uma catástrofe, né? De 21 aqui no Instagram pula para 2000, porque as pessoas querem mágica, né? Então a espiritualidade superior, muitas vezes, ela está restrita. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sintoniza com a espiritualidade superior, porque a mensagem da espiritualidade superior não é para massa. O que isso quer dizer? A mensagem da espiritualidade superior não gruda naqueles que estão muito materializados. Essa que é a grande verdade, né? Por isso, quando Jesus estava encarnado, os discípulos dele davam contar no dedo, né? Lembra uma vez lá que os discípulos vão, né, que tinha um monte de discípulos, o pessoal vai embora, e ele pergunta: vocês vão embora também não? Né? Aí o Pedro fala assim: meu Deus, né? Só o Senhor tem as palavras de vida, né? Então como é que nós vamos fazer? Não podemos não, né? Temos que ficar aqui, né? Mas o que isso quer dizer? A maioria do pessoal, quando ouvia Jesus falar sobre coisas profundas, cascava fora, porque eles queriam ver milagre, eles queriam ver Jesus curando os outros, né? Sinto que espíritos me fizeram desenhar um espírito meu. Como faço para isso não se repetir? Primeiro, né? Não dá atenção para esse tipo de ideia. Segundo, prece. Aconteceu um negócio desse, começou a sentir um envolvimento espiritual, não está dando conta, faz uma prece, né? Abre o Evangelho, faz uma leitura, né? Abre lá o Evangelho, né? Pega lá Mateus, Marcos, dá um livro de mensagens, né? E faz uma leitura, né? Pode ter certeza que os espíritos desequilibrados vão cascar fora, porque eles não gostam de nada equilibrado, né? Então, se falar de Evangelho com o espírito que não gosta de Evangelho, né? Faz eles, cascar fora, né? Então, assim, e esses espíritos, né, eles ficam o quê? Eles ficam brincando com as pessoas, né? Eles tentam tomar conta da pessoa para que a pessoa faça todo tipo de... Normalmente podem ser até espíritos vingativos, que querem fazer com que as pessoas das quais eles querem se vingar caiam no ridículo, sendo tratadas como malucas, entendeu? Tem espírito que faz isso, infelizmente, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: como é que a gente vai saber diferenciar? Estudar, conversar, aprender, né? Vamos entender como é que funciona o processo mediúnico, né? Vamos participar das reuniões de estudo, vamos buscar uma casa espírita idônea, né? Vamos buscar um local onde a gente possa estudar a mediunidade, compreender, né, o que é o fenômeno mediúnico, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com os espíritos, né? O que eu estou percebendo, o que eu estou vendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa mesmo de
de buscar ajuda, né? De buscar ali um amparo aí espiritual para poder lidar com essas situações. Não é mole não, né? Então assim, não é mole mesmo, né? Esses espíritos eles querem, né? Comecei a ler o Alcorão, me ajudou. Tá, mas aí é aquela questão, né? A gente tem que definir por exemplo, quando a gente está com muita busca, a gente não acha nada. Então hoje eu leio a Bíblia, amanhã eu leio o Livro dos Espíritos, outro dia eu leio o Alcorão, e semana que vem eu leio o Vedas, eu vou misturar isso tudo na minha cabeça, né? Então é melhor voltar para o quê? Para a base, né? Então se eu tenho uma dificuldade mediúnica, o que eu vou estudar? Vou estudar mediunidade. Se eu tenho, né, se eu quero aprender sobre espiritualidade, vou aprender o Evangelho. Depois que eu aprendi o Evangelho, que eu consolidei, que eu entendi o que é aquilo, aí eu parto para o conhecimento espiritual de outras religiões. Porque senão eu fico igual aquele passarinho que bica aqui, morde acolá. Eu não pego nada de nada em profundidade, fico pulando de galho em galho, né? E aquilo ali se dispersa. Conhecimento espiritual, ele, para ser desenvolvido, ele tem que ter tempo, né? Então, por exemplo, eu quero conhecer o islamismo, tá, eu vou dedicar 20, 30 anos da minha vida àquilo, né? Eu vou dedicar para aprender. Eu então vou ler, né? Mas é interessante que eu tenha outros conhecimentos, né? Por exemplo, no seu caso, essa questão é mediúnica. O Alcorão não vai te ajudar com questão mediúnica, porque o Alcorão não trata disso. Apesar do Alcorão ser um livro mediúnico, ele não vai ter explicação sobre mediunidade ali, tá? Então o que eu recomendo? Vai estudar Kardec, vai estudar o livro dos Espíritos, vai estudar o livro dos médiuns, né? Vai pegar conhecimento na área de necessidade que você tem. Ah, eu estou tendo dificuldade com entender qual espírito que é bom e qual que não é. Vou pegar o Evangelho, vou estudar, vou começar a entender o raciocínio dos espíritos, vou começar a entender o que Jesus ensinava. Isso vai ter um efeito prático. Aí, na hora que eu já estou consolidado nesse conhecimento, o que eu faço? Aí eu começo a abrir para outras coisas, né? Então, para a gente não gerar, né? Já li a Bíblia infantil. A Bíblia infantil não tem nada a ver, né? A gente não sabe tudo. Eu tenho certeza que não sabe tudo que precisa, né? Você já conhece em profundidade os ensinamentos de Jesus dos 4 evangelhos? Você sabe a história dos Atos dos Apóstolos? Você já leu as cartas de Paulo? Né? Leu e entendeu? Com certeza não, né? Porque a Bíblia infantil vai falar das historinhas da Arca de Noé, até aquilo ali, né? É questão que tem que entrar com profundidade, tem que entender os símbolos, né? A gente estuda Evangelho na reunião de quinta tem 20 anos, na verdade 23 anos, né? Então só no início, tá? Então pra gente ler e estudar o Evangelho, você tem que pegar na base mesmo, tem que pegar lá o Mateus, Marcos, Lucas, João, ler e entender aquilo ali, entender o contexto, onde que Jesus viveu, o que ele fazia, o que significa o que ele falava, né? Então pra gente desenvolver conhecimento, demora, né? Então assim, a gente não pode ficar com superficialidade, né? Por exemplo, né? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar, né? Ler o Evangelho Espírita, não tem assim, Evangelho Espírita não existe, tá? Existe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Kardec estudando o Evangelho, né? É bom, muito bom, tem que, né? É interessante, o Kardec ele pega os trechos do Evangelho e explica, mas se você não souber o original, você não vai entender do que o Kardec está falando. Então o que eu recomendo? Estuda o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, base, né? Quer aprofundar um pouco mais? Vai para as cartas de Paulo, né? Efésios, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, mas aí você, ao mesmo tempo, você estuda a doutrina espírita, que aí você vai entender o que significa aquilo, né? Então, assim, a gente tem, né, o intuito de estar sempre estudando o Evangelho. A gente sabe tudo? Não, né? Porque o Evangelho é muito profundo. Gente, o Evangelho é a essência espiritual do ensinamento de Jesus, e isso é maior que qualquer coisa que existe no planeta Terra. Tá? Todo conhecimento espiritual que vem do planeta Terra está abaixo do Evangelho. O Evangelho vem primeiro, né? Então, assim, primeiro Jesus, o resto vem depois. O Novo Testamento tem coisa ali? Tem, né? Mas o Novo Testamento, se você não souber nada de Jesus, não adianta ser o Antigo Testamento. Então, assim, a questão é estudar, é aprender, né? Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade? Sobre nós, né? Como é que eu aprendo a verdade? O entendimento do Evangelho ajuda, né? O Evangelho é o caminho para a gente poder crescer espiritualmente. Ali que está o mapa da mina, é o Evangelho, né? O Evangelho que ensina para a gente o que é que nós precisamos para ser felizes, né? Aprende o Evangelho que a coisa vai fluir. Aprende o Evangelho que o negócio gira, né? Ó, eu comecei a estudar a Bíblia,
né? Então, assim, se você não tem acesso à doutrina espírita, começa a ler o Evangelho, estudar o Evangelho. Né? Se você tiver acesso às obras espíritas, né? Você quer conhecer o Espiritismo? Primeiro, Livro dos Espíritos. Né? Mas o Alcorão, a história dele é que Deus falou para Moisés escrever o livro. Olha só, o Alcorão está no mesmo nível do Antigo Testamento, né? Na minha opinião. Jesus vamos dizer assim, Jesus é o topo do negócio. Né? Então, assim, então o que acontece? Eu não consolidei nem imagina, eu não consolidei nem o conhecimento sobre o Evangelho, já vou pular para o Alcorão. Né? E aí quando eu leio o Alcorão, tem um monte de coisa no Alcorão que contradiz o que está falando no Evangelho. Com quem que eu vou ficar? Se eu não conheço nenhum dos dois direito. Se eu estou só na superficialidade de um porque me chamou a atenção, porque o nome é diferente, né? Então assim, agora eu vou ler os Vedas. Beleza, pegar lá o livro do hinduísmo e ler. Aí eu vou bananar mais minha cabeça ainda, né? Então assim, aí eu falo, não, eu já li 10 páginas dos Vedas, já conheço tudo de hinduísmo. Agora eu vou ler o caminho óptimo do Buda. Vou pegar lá os livros, né, do budismo e vou estudar. Agora já li os budismo aqui, eu fiz um curso de uma semana de budismo, já sei tudo de budismo, né? Porque em uma semana eu aprendi tudo, né? Porque eu acho que, né? Já vou pular para outro. Olha só a maçaroca que vai vir, né? Que vai virando na minha cabeça, né? Então, olha só, foca numa coisa só. Porque eu fui árabe em outra vida. Então, na outra vida você estudou, agora você está aqui no Brasil, no Ocidente, para estudar Evangelho. Né? Nós estamos no lugar certo, né? Tive uma visão de Deus falando com o Maomé e foi muito real. Olha só, isso aí tá na onda daquele negócio de manipulação dos espíritos. Cada semana, olha só, vamos analisar. Cada semana você tem uma visão diferente com uma coisa totalmente diferente da outra. Ou seja, você está sendo manipulado, jogado igual uma bola na mão dos espíritos equilibrado. Eles sabem que isso te fascina, né? Então, uma semana você tem uma visão de Maomé, outra visão você vê o diabo, outra semana você vê Zeus, outra semana... Olha só como é que está sendo jogado para lá e para cá. Semana que vem, você vai ver outra coisa. Porque é assim que é o modo de operação dos espíritos inferiores. Toma cuidado com isso, né? O negócio é fugir disso tudo e buscar a base. O que é a base? Base é o Evangelho, né? É o Cristo. Né? Quando consolidar a base te der equilíbrio, aí parte para entender outras coisas. Aí você vai conseguir até conectar uma coisa com a outra. No momento que você está, do jeito que você está, semana que vem você vai ter outra visão de outra coisa totalmente diferente, já vai mudar de novo. Né? Porque você está sendo joguete na mão de espírito inferior. Eles estão te jogando para lá e para cá, né? E no final não vai sobrar nada, né? Como é que você firma com uma coisa só, né? Então olha só que interessante, a gente vai lá, né, e busca a essência. Então o que a gente tem que fazer? Menos é mais. Ó, tem uma frase de Francisco de Assis que serve pra gente, né? Olha só, ele fala assim, ó, poucas coisas, mas bem feitas. Olha só a frase de Francisco de Assis, foi um dos primeiros iluminados que pisou na Terra, né? Ou seja, quando Francisco de Assis estava encarnado, ele estava lá dentro da igreja católica, né? O que ele fazia? Trabalhava. Ele focou naquilo que ele estava fazendo, né? Quando a gente abre demais, a gente dispersa. O segredo é poucas coisas, mas bem feitas, né? Melhor ler o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, os dois. Aí você pode... Porque os dois têm relação, é a mesma coisa. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem o Kardec explicando. Então vai ajudar mais no entendimento. O Evangelho da Bíblia, né? A gente faz reunião de estudo, essas coisas, só participar, tá? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec ele vai explicando. Isso significa isso Jesus está falando desse jeito. Né? Ele é um estudo explicado, é o mesmo Evangelho. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Kardec está dando explicação. É como se ele lesse um trechinho e os espíritos vão lá e explicam o próprio Kardec. Isso quer dizer isso, isso e isso. Né? Leia, é sempre bom. Né? E toma cuidado. O que a gente tem que fazer? Tomar cuidado para não ser fascinado, tá? Amanhã aparece outro espírito falando que é o Poseidon na sua frente. Semana que vem aparece outro espírito falando que é o Thor, né? Aqui, olha aqui. É o Thor aqui, né? Outro dia aparece o espírito falando que é o Buda. Semana que vem aparece o outro falando que ele é o Beelzebub. Olha só como é que vai trocando as questões, né? Ele te disse uma coisa, ele falou em grego com você, se ele falou em grego antigo com você, ele te disse uma coisa que só ele diria, né? Se ele falou alguma coisa que apareceu num anime, num filme, ou num livro de ficção, né? E igual eu te falei, né? Então, analisa isso, olha só como é que vai mudando as coisas, né?
Ah, isso aí tá na mitologia grega. Ele tinha filhos para transmitir o poder dele. Isso aí é básico da mitologia grega. Você tá em qualquer livro de mitologia que você lê. Olha só como é que os espíritos estão manipulando, né? Eles sabem que você tem fascinação com esse tipo de coisa e eles ficam trocando papel. Igual eu te contei aqui, ó. Semana que vem vai aparecer outro para você. Por quê? Porque eles querem te manter preso na vibração e na energia deles. Enquanto você não quebrar isso, você vai ficar pulando de coisa em coisa e não vai fazer nada. Né? Sempre fascinado, sempre maravilhado, né? Mas a maravilha é que semana que vem já tem outra. Né? Então, assim, nas questões de espiritualidade, mediunidade, né? Qual que é o lastro real que a gente precisa? Né? Nós precisamos de buscar o quê? A essência. Qual que é a essência? O Cristo. E o que a gente precisa para fortalecer a gente? Trabalho no bem. Né? O que faz a espiritualidade superior nos buscar e estar conosco? Fazer trabalho no bem. Pode, claro. Né? Pode ver vídeo evangelho, claro. Né? Então vamos fazer trabalho no bem, vamos ajudar quem precisa. Né? Vamos ver como é que está a nossa relação com as pessoas que convivem conosco. Né? A maior forma de se espiritualizar é no cotidiano, é no dia a dia, é na família, é em casa, é no trabalho. Né? Não é com coisas superlativas, vivendo no mundo da fantasia, muitas vezes. Né? E tem espíritos que eles fazem questão. Né? Por exemplo, tem gente que, né, é fascinado por cartomante. Por que a pessoa é fascinada às vezes, né, com cartomante? Né? Porque às vezes porque a cartomante fala com o que ela quer ouvir. Que você é perseguido, que você é muito bom, que você é isso, né? Que o fulano de tal está fazendo um trabalho contra você. Tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Que ela é vítima, que alguém está fazendo mal para ela, né? E que alguém vai resolver por ela. Que ela não tem que mudar nada, que tudo que ela faz é certo. Né? Por isso fica lotado. Aí ela vai na casa espírita, a pessoa fala, meu filho, você tem que perdoar, fazer caridade, entender o seu irmão, né? Ah, o outro não persegue, persegue não, você começa a amar ele e essa perseguição some. Mas eu não quero amar ninguém, eu quero brigar, eu quero, né, resolver o meu problema, eu quero que o outro se dane, eu quero que Deus venha, né, exploda o outro para me proteger, né? Por isso que a espiritualidade é um caminho ainda para poucos. Porque a maioria de nós encarnados desejamos que Deus se coloque ao nosso serviço. Achamos que nós somos eternas vítimas, né? E que nós precisamos de nos vingar ou de alguém que faça justiça pra gente, não é isso? Né? O que é fazer justiça? Ir lá brigar com o meu chefe que me tratou mal, né? Fazer a pessoa que me abandonou sofrer, fazer o outro que me enganou, né, se lascar, né? Tomar o emprego do outro e dar pra mim porque eu sou escolhido de Deus e ele não é, né? Isso é muito fácil. Falar isso, gente, enche. Né? Se eu começar a falar isso aqui, né, igual eu falei, nós estamos com 20 aqui, 19, né? Passa para 2000. Né? Lembra Jesus? Que a palavra é dura. Né? Por que muita gente vai atrás de algumas religiões? Porque fala o que a pessoa quer ouvir. Espiritualidade é renúncia. Crescer espiritualmente é renunciar. Tomar nossa cruz e seguir o Cristo. Né? Vejam o exemplo dos apóstolos. Aí que fala, tem que estudar, tem que ler, né? Qual apóstolo de Jesus terminou bem? Na encarnação. Né? Mateus foi morto, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, né? Tiago foi morto à base da espada, o outro Tiago foi garroteado, enforcado, Tomé, né, arrancava a pele dele, o André foi crucificado numa cruz, né, em forma de X, né? Todo mundo se lascou. Maria de Magdala morreu leprosa, né? Estevão foi apedrejado, né? Olha só felicidade, só coisa boa. Jesus protegeu todo mundo, né? Por quê? Porque eles vieram no mundo para renunciar. Eles vieram dar exemplo de amor, né? Aí eu vejo o Estevão ser apedrejado até a morte pelo amor do Evangelho, e eu acho que Jesus tem que me dar riqueza, poder, beleza, tudo de bom. Né? Lê o Paulo Estevão lá, o Estevão só se lascou a vida inteira. Né? Por que ele só se lascou? Porque Jesus é mau? Não. Porque estar em ser diferente, buscar o bem, incomoda. Né? Jesus está longe do poder econômico, do dinheiro, da vaidade, do orgulho. Jesus está junto lá do pobre que passa fome, né? Daquele que renuncia, da mãe que tira da comida da boca para dar para o filho. Jesus está perto daquele companheiro, né, que perdoa as loucuras de um filho, que chora em silêncio durante a noite, aquela mãe, né, aquela esposa. Né?
que renuncia, às vezes, a uma felicidade para que um filho vá na escola. Aquilo ali quer ser cristão. Né? Riqueza, poder, belos vestidos, muitas vezes está longe. Né? Isso é ilusão. Lembra do Francisco de Assis? Francisco de Assis deu até a roupa do corpo dele, pai dele. Até o nome ele deu, né? Que ele chamava João, né? De Pietro Bernardone, que era o nome do pai dele, Pedro Bernardone, né? Então aí ele muda para Francesco. Francesco era o apelido dele, né? Porque a mãe dele era francesa, né? A Maria Picalini, que era a mãe do Francisco de Assis, né? São Francisco, tá? Para quem não tá. Né? E a Maria Picalini, que era a esposa do Pedro Bernardone, era francesa. Então, quando nasce o bebezinho, ela chama ele de Francesco, que quer dizer francesinho. É um apelido. Né? Então, o francês abriu mão até do nome. Ele devolveu o nome, não, pode ficar com seu nome aí, Bernardone. Né? Você Francesco, você só o francesinho de Assis. Né? Na Itália, né? Então, olha só, gente. Olha só o nível. Né? Então, a renúncia é parte do caminho espiritual. Né? Abrir mão. Né? É ruim? Não é ruim não, gente. Né? Nós vamos abrir mão de uma coisinha aqui. Né? A mãe do Francisco conseguiu iluminar, não tanto quanto ele. Né? É um espírito, uma pessoa boa, um espírito bom. Né? Fala que eles eram sintonizados. Né? Mas ela não é um espírito de luz, não sei iluminadíssimo, mas é um espírito bom, justo. Né? É um espírito acima da média da época, com certeza. Né? Mas é ainda assim um espírito eminentemente humano. Né? Ele, Francisco, estava muito além. Né? Então, assim, olha só, nós temos que trabalhar, né? E lembrar, olha, a grande mudança da humanidade, ela está vindo e as pessoas não estão percebendo. O que está acontecendo? As pessoas estão iludidas, querendo cada vez mais o quê? Aparência, né? Vaidade, se divertir o tempo todo. É errado se divertir? Não é não, gente. O problema é quando a pessoa usa isso como forma de ilusão. Né? Como fuga. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais deprimidas, mais entristecidas, mais incompletas, vazias. Né? A pessoa tem tudo, mas não tem nada. Né? A parede cheia de diploma, a conta bancária cheia de dinheiro, o coração vazio. Porque parece que a vida perdeu sentido. Por que a vida perdeu sentido? Porque o sentido da vida não é o que você possui, é o que você compartilha. Nem o que você doa. Doar é fácil. Eu tirar R$1.000 daqui e dar para alguém é fácil. Eu dividir esses R$1.000 com a pessoa é outra história. O grande desafio espiritual do nosso momento agora chama-se compartilhar. Porque compartilhar envolve conviver. Né? Conviver envolve o quê? Suportar relacionamentos afetivos. Né? Por que dão errado? Porque eu quero tirar algo do outro. Eu quero a beleza, né? Eu quero prazer sexual, eu quero, né? Mas eu não quero compartilhar, não quero dividir. Eu não quero absorver o problema do outro. Quando o outro começa a dar problema demais, eu casco fora. Por quê? Porque eu quero... Né? Nós estamos extremamente egoístas. Lá no século XIX, os espíritos falavam para Kardec. O mal da humanidade é egoísmo. Né? E aí, ainda hoje nós estamos batendo cabeça com esse negócio de egoísmo. Por quê? Porque a nossa sociedade atual, consumista do jeito que ela é, com todas as suas maravilhas, e os espíritos falam que nós vivemos a era das maravilhas. Né? A era da... Tudo é maravilhoso, e é mesmo. Só que nós estamos adoentados na intimidade. Por quê? Porque nós estamos usando as maravilhas para fugir de nós mesmos. Né? Nada do mundo é ruim. Né? O uso que nós damos que às vezes é equivocado. Né? Vamos lembrar disso. Né? Vamos, né? E isso, gente, olha só, é difícil. Né? Por que é difícil? Olha só quanto nós somos aqui. Somos poucos. Né? Nós estamos meio que pregando no deserto, porque a vida não está fácil, não. Né? Então, assim, nós gostamos muito, né? Nós estamos... É um momento de prova para todo mundo, por isso que a gente tem que falar. Né? Por que o caso do suicídio está aumentando? Porque as pessoas estão perdendo o sentido da vida. É prazer, é prazer, é prazer, é prazer, e quando falta um pouquinho de prazer, a vida perdeu a graça. É relacionamento, mas no dia que o outro me desagrada, isso aqui, ó, eu casco fora. Eu traio, eu engano, né? Eu troco de pessoa igual eu troco de carro. Né? Ah, eu tenho um carro aqui, agora eu vou comprar um carro aqui que ele é... Eu tenho 1.0, agora eu vou comprar um 2.0. Eu tenho um carro aqui que é 2020, agora eu vou trocar um aqui 2023. Né? Então as pessoas trocam de relação como trocam, né, de objeto. Como se proteger da energia do carnaval? Aqui, ó. Vivemos em espírito onde estão nossos pensamentos. Primeiro, não julgar. Nós não estamos aqui para julgar o nosso irmão.
Está todo mundo passando muita dificuldade. A maioria das pessoas está presa numa teia da qual elas não conseguem fugir. Ou elas nem entendem ainda que elas têm que fugir. Né? Nosso compromisso é ficar julgando, não usando igual toque, dar uma martelada na cabeça dos outros, não. Não, é entender. À medida que eu entendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo comigo, eu consigo fugir de determinadas vibrações e auxiliar quem está próximo de mim. E como é que a gente auxilia? Através do exemplo. Né? Não estamos aqui para condenar ou julgar o nosso irmão, nós estamos aqui para trabalhar em favor do bem. Né? E é isso que vai nos proteger, porque à medida que eu me coloco na energia do bem, eu sintonizo com os espíritos de luz, os espíritos de luz começam a vir. Aí eles começam a me acompanhar, eles começam a me ajudar, a minha vibração melhora, as provas continuam vindo, mas eu tenho uma resistência, né? Um campo de força que me protege. Né? Então você quer ser protegido do mal, faz o bem. Você quer ser protegido da inveja, não inveje. Você quer ser protegido da maledicência, controla a própria língua para evitar falar mal dos outros. Você quer ser mais compreendido e quando alguém não te compreender, você quer que aquilo não te atinja, esforce para compreender o seu irmão. Esforce para entender que aquela pessoa que convive com você é limitada, às vezes não dá conta. Né? Comece a entender que a pessoa que é o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, às vezes não percebe ou entende a vida da forma como você entende, às vezes ele não dá conta. Então você às vezes quer que o outro faça, a gente quer que o outro faça aquilo que para nós é fácil, mas para ele é difícil. Né? São vários fatores espirituais que vão, né, nos ajudando aí nesse processo de crescimento, de melhora, né, meus amigos. Mas no final, dá tudo certo, porque Jesus está no comando. O amor do Cristo está no comando. Né? Isso aí é um momento de prova. Né? Então, enquanto isso, nós vamos clamando no deserto aí, vamos falando, né? Vamos fazer nosso estudo aqui. Tem dia que tem 20, tem dia que tem 5. Né? Teve um estudo aí, eu acho que foi na semana passada que a gente fez, tinha 3 pessoas. Né? Ninguém no Jitsi e 3 aqui no Instagram. Né? Tá ótimo, não tem problema não. Né? Vamos fazer. Né? E aí, à medida que a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai aprendendo. Né? Então nós vamos terminar o nosso estudo, né? Vamos agradecer a todos aí pela oportunidade, né? Lembrar que amanhã nós temos tratamento espiritual às 8 da noite, tá, pessoal? Tratamento espiritual aí, quem quiser participar, né? Nosso tratamento, né, guiado pelo Lucas, né? Tratamento espiritual, né? Vamos fazer nossa prece. Deus, nosso Pai, mestre e amigo, nos ensine o caminho do bem. Ajuda-nos a mover as nossas mãos em favor de nós mesmos e do nosso próximo. Ensina-nos a compreender as limitações dos nossos irmãos, para que possamos entender, perdoar e conviver com as nossas. Dá-nos a coragem para perdoar, para renunciar, acima de tudo para amar. Nos dê o entendimento e a percepção, para que possamos agarrar as oportunidades de crescimento que estão à nossa volta. Faz de nós meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Tem um gato miando aí? Não sei qual que é assim, né? A gataiada está tudo aqui. Né? Então, né? Os dois, o Banguela e o Timo. A Isis está em algum lugar aí. Né? Eles devem estar querendo comida. Pessoal, boa noite a todos. Até amanhã, 8 horas. Né? E nós vamos que vamos. Né? O estudo vai ficar salvo aqui. Tá bom? Quem quiser nos ajudar e divulgar e compartilhar, nos agradecemos. Muita paz, muita luz. Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.